Bom dia, Igreja de Cristo. Um ótimo domingo a todos. Vamos ler, eu e minha esposa, o Salmo 46, versículo de 8 a 11. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos de fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Não sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está no nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Irmãos, estamos com muita saudade de todos. Aquele domingo maravilhoso que nós passávamos juntos. Mas falta pouco. Deus dará essa vitória para todos nós. Amém? Estamos bem, graças a Deus, e em breve isso tudo vai passar e nós vamos nos abraçar, nos beijar e fazer aquela festa que nós fazíamos todos os domingos. Em nome de Jesus. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? E é isso que nós estamos orando todos os dias por cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus e Até vamos breve. esperar. Até breve. Beijo para vocês todos. Amém. Amo vocês. Muitas saudades. Você me envia.
Bom dia, querido, a paz de Cristo. Mais um domingo que estamos aqui virtualmente e é um prazer estar com vocês, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Você viu que hoje eu estou um pouquinho diferente, careca, quase sem cabelo nenhum. Aconteceu um acidente, fui tentar cortar meu cabelo em casa e passa a máquina aqui, passa a máquina ali e acabei passando a máquina errado e olha o que aconteceu, né? Então você hoje vai ter que ficar rindo aí de mim um pouquinho, olhando para essa minha careca aqui. Parece que minha cabeça aumentou, mas faz parte. E eu aprendi uma lição com essa de cortar o cabelo. Eu preciso valorizar mais o profissional do cabelo. São importantíssimos. Eu falei para minha esposa, Dani, eu vejo o barbeiro cortando o cabelo todo mês, eu acho que não é tão difícil não, meu cabelo estava grande, acho que a gente consegue, é fácil usar a máquina. Nós já tínhamos uma máquina lá que eu nunca tinha usado para cortar o cabelo. Falei, vamos tentar usar, é fácil. Já viu o barbeiro usando? Ele faz assim, ele faz desse jeito aqui, é mole, vai ser mole. São anos e mais anos de experiência vendo o barbeiro fazer. E olha, não deu certo. Tem coisa, gente, que só o profissional pode fazer. Tem coisas que tem pessoas específicas para fazer. E nós temos que tirar o chapéu e bater palma para essas pessoas. Então um abraço para os meus amigos lá de Marechal Hermes, a barbearia Ailton e Filhos, um abraço, vocês são feras, que essa pandemia acabe logo para eu voltar e cortar o cabelo com vocês, viu? Olha o que aconteceu comigo. E é assim, tem coisas, irmãos, que só Jesus pode fazer, tem coisas que só Deus pode fazer. Às vezes nós vamos tentar fazer as coisas do nosso jeito e não vai dar certo, vai acontecer isso aqui, ó, você vai ficar careca e não vai dar certo. E tem coisas que temos que entregar para Jesus realmente. A história de hoje está em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. É uma história muito legal, de um cego que aprendeu a enxergar. Ele aprendeu a enxergar. Primeiro ele pôde enxergar espiritualmente, conseguiu ver as coisas espiritualmente, para depois poder ver fisicamente. Então o tema da mensagem hoje é: eu preciso aprender a enxergar. Então abre comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos 10, do versículo 46 ao 52, e vamos ver essa história poderosa de um encontro com Jesus. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, é uma história pequena que parece ser simples demais, mas tem muita essência aqui do poder de Jesus. Tem muita essência do que eu e você precisamos aprender para enxergar a vida de verdade. É uma história muito legal, mostra muita humildade desse homem que era cego, Bartimeu. Sabe, gente, a graça de Deus, ela está disponível para todas as pessoas. A graça de Deus está disponível para todas as pessoas. Mas infelizmente, por não sabermos enxergar as coisas como elas são de verdade, muitos de nós não experimentamos a graça de Deus. Não experimentamos, porque não sabemos enxergar as coisas como elas são de verdade. Então eu e você hoje precisamos aprender a enxergar as coisas. A manifestação da graça de Deus depende de algumas condições. Para que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas, depende de algumas condições. Eu preciso fazer algumas coisas.
eu preciso ter algumas práticas, eu preciso saber enxergar da forma certa, para que o poder, a graça de Deus se manifeste na minha vida. Então eu queria compartilhar 3 pontos hoje, para a gente pensar. O primeiro ponto: nós precisamos reconhecer nossas verdadeiras necessidades. Precisamos reconhecer nossas verdadeiras necessidades. Você sabe quais são as suas verdadeiras necessidades? Eu não estou falando dos seus desejos, mas estou falando das suas necessidades, das nossas necessidades. Naquela época do ano, irmãos, era muito comum todos os judeus maiores de 12 anos, que moravam no raio de 25 quilômetros de Jerusalém, eles eram obrigados a ir ao templo para celebrar a Páscoa. Eles eram obrigados. Então Bartimeu, ele se instalou estrategicamente num ponto, num caminho onde as pessoas passavam, onde o maior número de pessoas passavam, porque ali ele ia ter contato com muita gente. Muitas pessoas poderiam dar esmolas para ele poderia receber muita ajuda. Então era um lugar estratégico, extremamente estratégico. E ali os viajantes passavam, ajudavam ele. Mas quando Cristo lhe pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Ele teve uma visão apurada de seu real problema. Ele podia falar: Jesus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro, coloca muito dinheiro aqui na minha bandejinha, é isso que eu quero. Mas não, Jesus fez uma pergunta para ele que fez com que ele pensasse na sua verdadeira necessidade. Querido, qual é a sua verdadeira necessidade? Será que é dinheiro? Será que são bens materiais? Claro que não, claro que não. Esse homem pobre, cego, ele pôde enxergar a sua verdadeira necessidade. Ele pôde aprender a enxergar as coisas que realmente valiam a pena naquele momento. E ele fala: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Eu não quero mais pedir esmola, eu não quero mais ficar sentado aqui comendo poeira. Eu quero ver, eu quero ver. Ele vivia de esmolas, irmãos, porque era cego. Não porque gostasse de ser pedinte, não porque gostasse de ficar pedindo dinheiro para os outros, mas porque ele era cego. Então ele pedia esmolas. Por isso pediu para Jesus: Jesus, eu quero ver, eu quero ver. Mesmo sabendo que isso vai modificar a minha vida, mesmo sabendo que eu tenho que fazer uma transformação total na minha vida, mas eu quero ver, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero enxergar. Nunca mais ele iria pedir esmola, porque não era mais cego, mas era isso mesmo que ele queria mudar de vida, ele queria uma completa mudança de vida, ele queria uma cura para a causa dos seus problemas. Meu amado, qual é a causa dos seus problemas? Qual é? O que você precisa de cura hoje? Muitas pessoas estão pedindo esmolas para Jesus, mas não querem realmente que Ele mexa na raiz dos problemas. Então o que eu e você precisamos hoje é que Jesus mexa na raiz dos meus problemas, para que eu possa crescer, para que eu possa voar, para que eu possa ir além. Muita gente, quando ora, pede esmola para Jesus: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá isso aqui, me dá dinheiro, me dá isso. Pessoas que vão a igrejas pedindo dinheiro para Jesus. Jesus pode fazer isso, mas entenda, esse não é o maior plano de Deus para a sua vida. O maior plano de Deus na sua vida é mexer na sua essência, mexer no que está causando problema na sua vida. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer que a gente pare de ficar pedindo esmola, Ele quer que a gente pare com isso. Hoje, irmãos, o que Jesus quer de mim e de você é sinceridade. Sinceridade. Que possamos falar-lhe quais são nossas verdadeiras necessidades. Quantas orações que nós fazemos para Deus e nós pedimos coisas que não tem nada a ver, coisas que não tem nada a ver, e pedimos para Deus tanta besteira, e Ele está lá esperando. Olha, não é isso, não é isso que você está precisando. Eu sei o que você está precisando. Fala para mim que eu quero te ajudar. Fala para mim que eu quero operar na sua vida. Querido, está na hora de a gente ser sincero com Deus, avaliar nossa vida e falar para Ele o que de fato nós precisamos, o que de fato nós necessitamos. Outro ponto para a gente pensar: nós precisamos crer em Jesus de todo o nosso coração e declarar nossa fé com os nossos lábios.
A expressão filho de Davi, gente, é uma expressão muito forte, muito forte. Era um título messiânico, todos os judeus sabiam desse título. Então quando ele fala filho de Davi, todo mundo para e olha para ele. Opa, calma aí, o que ele está falando? Ele está falando de uma promessa lá no passado. Quem que ele está chamando? Que afronta é essa, chamar alguém de filho de Davi? Bartimeu era cego, queridos, era cego, mas podia ver que Jesus não era um qualquer. Ele podia ver que Jesus era diferente. Ao chamar Jesus de filho de Davi, ele estava dizendo: eu creio que o Senhor é o Messias prometido de Deus. A maioria que estava ali com Jesus estava no oba-oba, não acreditava que de fato ele era o Messias. Os judeus, por exemplo, não acreditavam nisso, mas esse homem cego pôde enxergar o que ninguém conseguiu enxergar, que quase ninguém conseguiu enxergar. Queridos, os olhos da fé conseguem ver Deus em ação. Os olhos da fé conseguem ver Deus em ação, conseguem ver o que o poder de Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Então esse homem conseguiu se conectar a Deus, conseguiu enxergar o que Deus poderia fazer na sua vida. Ele poderia até ser apedrejado por chamar Jesus de filho de Davi. Ele poderia ser apedrejado, poderiam colocar ele em praça pública e matá-lo. Mas ele não se intimidou, ele não se acovardou, não se calou diante de uma multidão. Ele creu em seu coração e com seus lábios declarou que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido, na frente de todo mundo. Quantos de nós temos vergonha de declarar nas nossas redes sociais que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o Messias prometido, que Ele é o que o mundo precisa para ser salvo? Eu sei que nesse momento o mundo está procurando remédios, está procurando vacinas, mas o que o mundo mais precisa nesse momento é de Jesus. O mundo precisa de Jesus para ser salvo. Então nós precisamos desse remédio santo que Deus mandou ao mundo para nos salvar, chamado Jesus Cristo. E esse homem cego conseguiu enxergar isso. Ele conseguiu perceber a diferença que Jesus poderia fazer na sua vida. Ele já teve contato com muitos religiosos, mestres da lei, mas esse era diferente. Esse ele pôde sentir a diferença. Querido, nós precisamos declarar nossa fé publicamente, como fez Bartimeu. Precisamos anunciar que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o filho prometido de Deus para nos salvar. E o terceiro ponto, para a gente pensar, terceiro e último ponto, precisamos invocar o nome de Jesus e clamar por nossa salvação. Precisamos invocar o nome de Jesus e clamar por nossa salvação. É interessante quando ele fala misericórdia. Bartimeu fala misericórdia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa palavra misericórdia é bem interessante, porque é a junção de duas palavras: miseres, que é miséria, e cordia, que é coração. Então, miséria do coração. Então, numa linguagem bem livre, significa assim, podemos dizer que misericórdia significa olhar as misérias do outro com os olhos do coração. Olhar as misérias do outro com os olhos do coração. Ele está falando: Senhor Jesus, filho de Davi, olha as minhas misérias com os olhos do seu coração. Ele está falando assim para Jesus: olha o quão miserável eu sou, olha de coração para mim. Olha com seu coração, porque os religiosos têm olhado com seus olhos normais e não têm enxergado. Olha para mim com seu coração. E esse pedido mexe com Jesus. Essa frase tão curta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, revela o quanto Bartimeu podia enxergar. O quanto ele podia enxergar. Bartimeu reconhece sua situação miserável. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece suas falhas. Ele está falando isso. Quando ele fala misericórdia, ele está reconhecendo quem ele é. Ele crê em Jesus e faz sua pública declaração de fé. Filho de Davi, ele invoca o nome de Jesus, ele clama o nome de Jesus para a vida dele.
e ele clama por sua salvação. Então, quando ele fala essa frase tão simples, mas tão poderosa, ele está falando muita coisa. Ele consegue mostrar que ele enxerga além do que as pessoas que enxergavam de verdade poderiam enxergar. Ele vai além. É muito interessante, querido. Nós precisamos crer como Bartimeu, precisamos enxergar a vida como Bartimeu. Eu e você precisamos enxergar as coisas melhores. Precisamos. Nessa situação de pandemia, o que será que eu posso aprender? O que será que eu posso enxergar com essa situação toda? Será que eu não preciso me aproximar mais de Deus? Será que eu e minha família não temos que nos aproximar mais de Deus? Será que nós não temos que fazer mais as coisas de Deus? Será que Deus não está me chamando para mais perto dele com essa situação? Eu não creio que foi um castigo de Deus. Deus está castigando a humanidade com essa doença, de forma alguma, mas creio que tudo tem um propósito. Se está acontecendo isso, é que houve permissão de Deus, e eu posso aprender com essa situação, eu posso crescer com essa situação. Então, onde que eu estava falhando? O que eu posso crescer com essa situação? Nós precisamos aprender a enxergar a vida, a enxergar as coisas e crescermos. Bartimeu aprendeu. Ele conseguiu enxergar coisas que ninguém conseguiu antes dele. Ele fez uma declaração de fé que poucas pessoas fizeram. As pessoas tinham medo de falar Jesus, filho de Davi. E esse homem entendeu essa mensagem. Ele entendeu que Jesus era o Messias prometido. Meu irmão, a graça de Deus em Cristo Jesus está disponível para todas as pessoas, mas a manifestação depende de nós reconhecermos nossa verdadeira condição, nossas verdadeiras necessidades. Depende de nós crermos de todo o coração que Jesus é o Messias prometido de Deus. Nós precisamos fazer a nossa declaração de fé pública, declarar que Jesus é o Senhor, invocar o nome de Deus e clamar por nossa salvação. Eu li uma historinha bem interessante, que fala assim: uma menina subiu ao 2º andar de um prédio. Seu pai ficou lá na praça e de repente irrompeu um grande incêndio naquele prédio. A fumaça acabou escurecendo tudo. E da janela a menina gritou: papai, socorro, preciso de ajuda. O pai se pôs embaixo da janela e gritou: filha, salte, pule do 2º andar. E a menina respondeu: pai, eu não consigo ver o senhor. E o pai respondeu: mas eu estou aqui, eu estou vendo você. Então a menina saltou e foi salva pelo pai. Queridos, de repente nesse momento nós não estamos vendo uma luz no fim do túnel, não estamos enxergando as mãos de Deus, mas Deus está aí perto de você, Ele está perto de nós, e Ele vai nos salvar, Ele vai cuidar da gente. Então que eu e você possamos aprender a confiar no nosso Pai, possamos crer que de fato o nosso Jesus é o filho de Davi, Ele é o Messias prometido para nos salvar, para trazer salvação para a humanidade. Vamos fazer como Bartimeu nessa manhã, vamos gritar para o Senhor ouvir: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o mestre vai te perguntar: ei, você, Jefferson, o que você quer que eu te faça? Você que está me vendo aí, o que você quer que Jesus faça na sua vida? Responda com sinceridade. Não fala que quer ganhar um carro, que quer ganhar uma casa, que quer dinheiro. Isso, se você trabalhar, você vai conseguir. Mas o que você quer que Jesus transforme na sua vida hoje? O que você quer que Jesus transforme na sua vida hoje? Irmãos, infelizmente o mundo tem ensinado um evangelho muito falso, né? Um evangelho fake, que você vai para a igreja e a única coisa que você vai para a igreja é pedir para Deus te dar dinheiro, né? A teologia da prosperidade, né? A blasfêmia da prosperidade, eu diria. Mas isso é pura ilusão, porque o que Deus quer fazer na nossa vida é nos salvar. Ele quer salvar a nossa vida, Ele quer nos perdoar dos nossos pecados, Ele quer saber quais são as nossas verdadeiras necessidades. Dinheiro não é a nossa verdadeira necessidade, salvação é. Então que em nome de Jesus, hoje eu e você possamos falar para Deus quais são as nossas verdadeiras
necessidades. E aí, o que você quer que Jesus faça na sua vida? O poderoso Senhor dos Senhores, o nosso Jesus, o Rei dos Reis, o nosso Jesus Cristo, vai declarar: vai e seja abençoado, a tua fé o salvou. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu tenho certeza que Deus pode fazer coisas incríveis na sua vida, mas para isso você precisa aprender a enxergar as coisas como de fato elas são. Deixa eu orar por você nesse momento. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Pai, nos ajude a sermos como Bartimeu, esse homem que não enxergava fisicamente, mas espiritualmente conseguiu enxergar o poder que Jesus tinha, e não perdeu tempo pedindo coisas que não tinha nada a ver, não perdeu tempo pedindo balela para Jesus. Ele foi no ponto certo, ele foi na sua verdadeira necessidade, e aí Jesus teve o maior prazer em ajudá-lo, Pai, e aquela bênção fez toda a diferença na vida desse homem. Pai, que nessa manhã nós possamos ter coragem para falar a verdade para Jesus. Senhor, eu preciso disso, Senhor, é essa a minha necessidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Muito obrigado, Jesus, por ser o nosso melhor amigo, por ser o nosso Senhor, por ser o nosso Pai, o nosso Supremo Pastor. Nós confiamos no Teu nome, Senhor. Nós cremos que o Senhor realmente é o Filho de Davi, é o Messias prometido para nos salvar, e entregamos nossas vidas ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Jesus, por tudo, principalmente obrigado pelo Seu amor, que se entregou naquela cruz para nos salvar. É no Seu nome, o nome que está acima de todos os nomes, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Você se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus, não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os rasteiros, em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus.
Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu e Ayla sentimos muita falta de vocês, saudade de vocês. Estamos ansiosos para ver vocês de novo. Eu sei que estamos passando por um momento meio difícil, mas Deus está maior do que esse momento. E uma boa lembrança do poder dele e do poder dele que atua em cada um de nós, na igreja. Essa lembrança vem de Efésios capítulo 3, versículos 20 a 21. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Mais uma vez estou aqui para lembrar da oferta, nossa oferta ao Senhor. E antes de mais nada, quero parabenizar os irmãos, porque os irmãos têm mostrado generosidade, têm nos ligado, mandado mensagem, pedido o número da conta da igreja e têm ofertado. Parabéns, igreja, parabéns. Nem uma pandemia consegue parar o nosso amor a Jesus e o nosso compromisso com a igreja do Senhor. Eu quero ler uma passagem aqui de 2 Coríntios capítulo 8, que fala sobre esse prazer de ofertar. Então fala assim, 2 Coríntios 8, versículo 1: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Gente, quando eu leio essa passagem, eu lembro da igreja do Campinho. Os irmãos mandando mensagem, os irmãos falando: passa aqui em casa para pegar minha oferta, para pegar meu dízimo. Eu acho isso muito legal, porque nós estamos passando por uma tribulação também, como a igreja da Macedônia. Estamos passando por um momento de provações também. Muitas pessoas estão ganhando menos do que ganhavam, mas o compromisso com Deus tem se mantido fiel. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe. Vamos continuar firmes, essa crise vai passar e o Senhor vai nos abençoar cada vez mais. O número da nossa conta é Banco Bradesco, agência 2538, conta corrente 15040, dígito 1. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos ser cada vez mais fiéis ao nosso Senhor. Um grande abraço, fique na paz de Cristo. Bom dia, irmãos. Terminamos agora o nosso culto. Agora é o momento de celebrarmos a ceia do Senhor. Vou ler 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu-lhes e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos agora celebrarmos o sacrifício do Senhor, tomando o nosso pão e bebendo o suco de uva, fazendo isso em memória dele em nossas residências. Deus abençoe, tenha uma ótima semana, um bom domingo para vocês.